Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de aritmética. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a função de Euler e mais precisamente sobre o teorema de Euler, que vão ser resultados aí que vão nos auxiliar principalmente na obtenção de elementos inversos dos elementos dos nossos anéis Zn. A gente viu que obter os inversos, o inverso de um elemento dado, não é uma tarefa muito fácil. Então esse teorema vai te dar uma outra forma de obter inversos desses elementos. Então, para início de conversa, nós temos que definir a nossa função de Euler. O que é a função de Euler? A função de Euler é um exemplo de uma função aritmética. Uma função aritmética, mais precisamente, é qualquer função que esteja definida, tenha como domínio o conjunto dos números naturais. Isso é uma função aritmética. Então, a função de Euler é um exemplo particular de função aritmética e ela é definida da seguinte maneira. A função, num certo n, vai dar o número de elementos invertíveis no anel Zn. Então, φ de n nada mais é do que o número de elementos invertíveis no Z de n, ou se você quiser, φ de n é a quantidade de elementos do nosso Zn estrela. O Zn estrela foi como a gente denotou o conjunto formado pelos invertíveis dentro do Zn. Então aqui algumas continhas básicas. Para o n baixo, se o n for pequeno, é fácil você exibir a imagem da função φ. φ de 2, como é que eu calculo φ de 2? Eu vou lá no conjunto Z2, olho para todos os invertíveis. O Z2 seria o conjunto formado pelo 0 barra e 1 barra, só tem um invertível aí no Z2 que é o 1, o 1 barra. Então φ de 2 igual a 1. O que é o φ de 3? Eu tenho que ir lá no Z3 e olhar todos os invertíveis dentro do Z3. Z3 é formado pelo 0, 1 e 2. Só o 0 que não é invertível, o 1 e o 2 são invertíveis, então tem dois invertíveis, portanto φ de 3 é igual a 2. φ de 4, você olha lá no conjunto Z4, que teria 0, 1, 2 e 3. Os invertíveis são 1 e 3, então φ avaliado em 4 é 2. Então você já percebe o seguinte, se o número n é primo, quando você avalia num número primo, a gente já viu que no Zp, quando p é primo, só o 0 que não é invertível, todos os outros são invertíveis. Então no Zp tem p elementos, quando você tira o 0 fica com p menos 1 elementos. Então o Zp estrela tem p menos 1 elementos. Portanto a função φ avaliada num primo é imediato o cálculo. φ de p é p menos 1. Então por isso você já pode ver aqui que o φ de 2 e o φ de 3 bateram com a conta. Φ de 2 é 1, φ de 3 é 2, φ de 5 seria 4, φ de 7 seria 6, φ de 13 seria 12. Então a função avaliada num primo é só subtrair o primo, subtrair 1 do primo. Agora, quando o número não é primo, já fica um pouquinho complicado. Por exemplo, φ de 36, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá no Z36 e determinar todos os invertíveis do Z36. Aqui eu, por cortesia, listei todos. Isso aqui já apareceu esse exemplo em aulas anteriores. Os invertíveis, lembra? Como é que a gente sabe que um elemento é invertível? O MDC com o N aqui, no caso 36, tem que dar 1. É assim que a gente determina os invertíveis. Então você tem que buscar todos os elementos desde 0 até 35 que tem MDC1 com o 36. Então aqui eu listei todos. Você vem aqui, conta, tem 12 elementos. Portanto, φ de 36 é 12. Claro que essa maneira não é muito prática. Se o número n aqui que você está querendo calcular a função φ de Euler é um número muito grande, como é que eu vou fazer? Vou ter que procurar todos, contar um a um, Então, se o número for muito grande, por exemplo, como que eu calcularia φ de 1520? Eu teria que determinar o conjunto Z com o índice 1520, que tem 1520 elementos, e procurar lá dentro um por um quais são os invertíveis, não vai ser uma tarefa muito simples. Mas a gente vai ver que essa função φ ela tem propriedades bastante interessantes que permite o seu cálculo a partir da decomposição em primos do número n. Então a gente já vai ver isso aí. Uma outra observação aqui que também vai ser importante é a seguinte: quando o número n é uma potência de um número primo único, fica fácil de calcular a função φ também, a proposição que eu coloquei aqui. Se o número p é primo e você pega uma potência
natural desse primo, né? Pega a potência k do número primo p. Como é que eu calculo φ de p elevado a k? Então eu estou afirmando aqui, a proposição está afirmando que φ de p elevado a k é dada por essa fórmula aqui, p elevado a k menos 1 vezes p menos 1. Por que isso, né? Porque digamos então que o nosso n, que eu quero calcular φ de n, é p elevado a k. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Zn. O que é o conjunto Zn? É o conjunto dos números de 0 até n menos 1, ou se você preferir, de 1 até n. Né? Tem que olhar quais desses tem MDC1 com o n no caso é p elevado a k. Bom, mas como p é primo, né, para que tenha MDC1 com esse número, ele não pode ser divisível pelo primo p. Né? Então você tem que, na listagem de números desde 1 até n, retirar todos os possíveis múltiplos de p. Aí você vai estar tirando todos os não invertíveis e no final só sobram os invertíveis. Então quais são os múltiplos de p? Né? Desde 1 até o n, que é o p elevado a k. Então eu vou ter o 1 vezes p, 2 vezes p, 3 vezes p, 4 vezes p, etc. Até o último, que é o p elevado a k. Então se você observar aqui, ó, nessa lista de múltiplos de p que aparece na contagem, né, na lista de elementos do Zn, aparece o que? 1, 2, 3, 4, tal, p elevado a k menos 1 elementos. Né? Então nessa lista de múltiplos de p, eu tenho p elevado a k menos 1 elementos, e esses são todos os elementos não invertíveis dentro do Zn. Então descontando esses elementos aqui, eu vou ter então o total de elementos do Zn é p elevado a k nesse caso, desconto esses que são múltiplos de p, essa contagem de elementos invertíveis. Então, colocando em evidência o p elevado a k menos 1, eu tenho a nossa fórmula. Então, eu vou até destacar essa fórmula aqui, que a gente vai usar bastante essa fórmula aí. Né? Então, quando o número é uma potência de um primo, você tem um cálculo imediato. Note que se o k for 1, eu vou ter φ de p igual ao quê? Aqui vai ficar p elevado a 0, né, que é 1, perdão, 1 vezes p menos 1. Que dá a nossa fórmula que a gente citou aqui antes, né? Quando o número é primo, φ de p é p menos 1. Então essa fórmula que a gente obteve generaliza inclusive essa aqui. Então já temos um caso no qual o cálculo da função φ é imediato. Bom, antes de continuar o estudo da função de Euler, né, a gente precisa introduzir algumas definições auxiliares para a sequência das nossas afirmações e demonstrações. Então a primeira definição, está lá na apostila também, é a definição de sistema completo de resíduos módulo M, que eu vou abreviar por SCRM. Tá? O que é um sistema completo de resíduos? É um conjunto de números inteiros, tais que todos eles representem todas as classes do teu conjunto ZM. Isso é um sistema completo de resíduos módulo M. Então, por exemplo, lá no Z6, eu tenho o conjunto completo de resíduos formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Cada um deles representa uma classe no Z6 e cobriu todas as classes. Né? Não faltou nenhuma e não houve repetição. Mas, claro que eu tenho outros representantes para as mesmas classes. No lugar do 0, eu poderia ter colocado 12. Né? A classe do 12 no Z6 é a mesma classe do 0. No lugar do 1, eu poderia ter colocado, por exemplo, o 25. A classe do 25 no Z6 é a mesma classe do 1. E assim por diante, né? Que eu coloquei menos 10 para representar a classe do 2, 9 para representar a classe do... Perdão, eu coloquei menos 10 para representar a classe do 2, 9 para representar a classe do 3, 22 para representar a classe do 4 e 17 para representar a classe do 5. Né? Então eu tenho uma outra listagem de 6 números e cada um deles cobre uma das classes do Z6 sem repetições e sem faltar nenhuma. Né? Então por isso um sistema completo de resíduos módulo 6. Certo? Então qualquer listagem com essas características é o que a gente chama um sistema completo de resíduos. No caso módulo 6, se for um outro M, eu teria uma listagem de M elementos. E a outra definição é a redefinição de sistema reduzido de resíduos módulo M, que eu vou abreviar por SRRM. Né? Então o que é um sistema reduzido? Eu vou pegar todos os elementos de um sistema completo de resíduos e vou olhar só para os elementos que representam elementos invertíveis no ZM correspondente.
né? Então é um conjunto formado por todos os elementos de um SCRM, né? Cujas classes sejam invertíveis. Então no exemplo aqui do Z6, esse conjunto aqui é um sistema completo de resíduos módulo 6, porém nem todos são invertíveis, né? Nem todos representam classes de elementos invertíveis. O 0, por exemplo, não representaria um invertível, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Só sobraria o 1 e o 5. Né? Então, nesse caso aqui, o conjunto formado por 1 e 5 é um sistema reduzido de resíduos, ou SRR6. Da mesma forma, o 31 e menos 7 seria um outro. Né? 31 está representando a mesma classe do 1 e o menos 7 está representando a mesma classe do 5. Tá? Então, sistema completo de resíduos, um conjunto que forma, cujos elementos representam todas as classes do Z6, e um sistema reduzido de resíduos é um conjunto que representa todos os invertíveis do Z6. Tranquilo, né? Então, eu vou passar aqui para o nosso teorema principal dessa aula, chamado Teorema de Euler, que vai nos permitir calcular o inverso, né, de um elemento qualquer invertível. Então, o que diz o nosso teorema? Diz o seguinte: se o MDC entre A e M é 1, então vale essa igualdade aqui. A elevado a φ de M é congruente a 1 módulo M. Então vamos tentar entender aqui o enunciado desse teorema. O que significa que essa hipótese? Se MDC entre A e M é igual a 1, por que ele coloca essa hipótese? Bom, essa aqui era justamente a condição para que o elemento representado pelo A seja invertível no ZM. Né? Só por isso que ele colocou aqui. Então, uma vez que MDC entre A e M é igual a 1, a classe do A é um elemento invertível no ZM. Então aí você se pergunta, qual é o elemento inverso do A? Bom, aqui está dizendo que quando eu pego a classe do A e elevo a potência dada por φ de M, eu volto para o 1. Então aqui ele está te contando como obter o inverso do A. Né? A elevado a φ de M deu 1, então significa que se eu colocar um A em evidência, vai sobrar A elevado a φ de M menos 1. Então A elevado a φ de M menos 1 vai te dar o inverso do elemento A, em qualquer situação. Né? Então perceba que esse teorema, portanto, permite-nos obter o inverso de qualquer elemento invertível no ZM, desde, claro, que se conheça a imagem da função φ de Euler. Né? Então mais adiante a gente vai ver maneiras práticas de calcular essa imagem e, consequentemente, a gente vai obter o inverso. Né? Então a observação que eu acabei de citar é que o inverso do elemento, segundo o teorema aqui, vai ser A elevado à potência φ de M menos 1. Ok? Então vamos à prova do teorema, né? Como é que eu faço a prova? Então eu quero mostrar que A elevado a essa potência φ de M dá 1. Então só para simplificar, vou chamar φ de M de um N maiúsculo, certo? Ou seja, o que significa isso? Φ de M, o que a função φ nos dava? A definição da função φ. Ela conta a quantidade de elementos invertíveis dentro do ZM. Então, o que eu tenho? Eu tenho que dentro de ZM tem exatamente N elementos invertíveis. Certo? Então, eu vou representar aqui de uma maneira genérica todos os elementos invertíveis dentro do ZM. Né? Eu vou chamar de R1, R2 até Rn, representantes desses elementos invertíveis. Ou seja, isso aqui é o que a gente chamou lá atrás de um sistema reduzido de resíduos módulo M. Né? Estou representando uma lista de N números inteiros, cada um deles representando cada um dos elementos invertíveis. Então, esse é um sistema reduzido de resíduos, módulo M. Bom, como o MDC entre A e M é 1, né, foi o que a gente disse, o A é um elemento invertível dentro do ZM, tá? Assim como todos esses aqui. Se eu tomar a classe de cada um desses R1, R2 até Rn, né, eu já peguei eles para serem representantes de elementos invertíveis. Então, cada um desses é invertível. Eu estou dizendo que o A também é invertível. Tá? Então, se eu multiplicar os dois, se eu multiplicar A por cada um desses RIs aqui, eu vou continuar obtendo elementos invertíveis. Né? A multiplicação de invertíveis é invertível. Certo? Então, o produto de A por RI vai ser um elemento invertível. Tá? Então, eu vou considerar o seguinte conjunto agora. Eu vou pegar o meu sistema reduzido de resíduos e vou multiplicar todos aqui por A. Então, eu vou considerar, vou obter o seguinte conjunto: AR1, AR2, ARN. Certo? A observação a ser feita aqui é a seguinte: esse conjunto continua sendo um sistema reduzido de resíduos. Por quê? Bom,
a gente acabou de observar aqui que cada um desses elementos é invertível, né, porque é um produto de um invertível por outro invertível. E não há coincidências. Quando você multiplica por A aqui, ao multiplicar dois diferentes por A, você não tem como obter elementos iguais. Né? É a observação que eu boto aqui. Se A vezes um certo RI dá igual a A vezes um certo RJ, como A é invertível, você multiplica os dois lados dessa igualdade pelo inverso do A, você vai concluir que o RI tem que ser igual a RJ. Tá? Então, quer dizer, se eu peguei essa lista de elementos invertíveis aqui, esse SRR, multiplicar cada um por A, eu obtenho uma nova lista que ainda é um SRR. Certo? Então, quer dizer, essa lista aqui, no fundo, está representando os mesmos representantes da lista que aparecia aqui. Eventualmente, você pode ter cometido uma mudança de posição aqui. Né? Mais adiante eu coloco um exemplo ali, já vou exemplificar isso aí. Tá? Então eu peguei a minha lista de elementos cujos representantes são invertíveis no ZM, multipliquei todos pelo elemento invertível A, obtive essa nova lista, que continua sendo um SRR, e no fundo está representando o mesmo conjunto de invertíveis. Então se eu pegar as classes desses elementos e multiplicar, eu vou estar obtendo o mesmo resultado que se eu multiplicar aqueles lá. Certo? Então se eu olhar para R barra, R1 barra, R2 barra, Rn barra, e tomar aqui a classe do AR1 barra, AR2 barra, ARN barra, as classes que eu obtive aqui são as mesmas que vão aparecer naquela outra lista. Então se eu multiplicar essa lista aqui, eu vou obter o mesmo resultado que eu vou obter multiplicando essa lista aqui. Tá? Ok? Então quer dizer, então eu vou multiplicar os elementos dessa lista, em classe, claro, né? Então eu vou multiplicar o AR1 barra, AR2 barra, até o ARN barra. O resultado tem que ser o mesmo de eu multiplicar as classes desse conjunto, porque eles são o mesmo SRRM. Né? Então você tem essa igualdade aqui, na primeira linha. Coloco o A em evidência aqui no lado esquerdo. Eu tenho N maiúsculo fatores A. Então eu vou ter A barra elevado a N multiplicado por, né, colocando em evidência, eu vou ficar com isso aqui. E isso aqui vai aparecer do outro lado também. Né? Porém, esse elemento ele é invertível, porque é uma multiplicação de elementos invertíveis. Então eu posso multiplicar pelo inverso multiplicativo dele dos dois lados. Ao fazer isso, esse lado de cá vai virar 1. Então tem que A barra elevado à potência N grande é 1 barra. Só que o N grande foi o que a gente chamou de φ de M. Então fica provado o nosso teorema. Sobre a passagem que eu falei aqui, né? Pega um SRR. O que é um SRR? Né? Lembrando da definição. É um conjunto reduzido de resíduos. Quer dizer, cada elementinho desse aqui tem que representar um elemento invertível dentro do ZM. Certo? E aí o que eu fiz para obter essa outra listagem? Eu multipliquei 1 a 1 por um outro elemento invertível. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vou pegar aqui o Z12. No Z12, quais são os elementos de Z12? Desde 0 até 11. Porém, nem todos são invertíveis. Nos invertíveis no Z12, por exemplo, eu teria essa lista aqui. Ó. A classe do 1, a classe do 5, a classe do 7 e a classe do 11. São elementos cujas classes representam todos os invertíveis dentro do Z12. Certo? Aí, por exemplo, o A igual a 7 aqui, ó, a classe do A é invertível. Então, eu vou multiplicar um a um desses elementos da lista por 7. O que eu vou obter? Eu vou obter 7, eu vou obter 35, eu vou obter 49 e vou obter 77. Vou obter essa outra lista que continua sendo um SRR12. Tá? Porque as classes desses elementos aqui vão ser qual? No Z12. A classe do 7 é o próprio 7, a classe do 35 é a classe do 11, a classe do 49 é a classe do 1 e a classe do 77 é a classe do 5. Tá vendo? Então, ao pegar o meu SRR e multiplicar 1 a 1 por um elemento que tem classe invertível, eu obtenho uma nova lista, que continua sendo um sistema reduzido de resíduos, mas que no fundo as classes desses elementos são as mesmas classes desse aqui, que no fundo você só fez uma troca de posição ali, né? No conjunto original. Então, quer dizer, se eu multiplicasse em classes esses elementos, eu estaria multiplicando as classes desses, que no fundo é a multiplicação da mesma
das mesmas classes que apareciam aqui, você só mudou de ordem o produto, né? Foi o que a gente quis dizer nessa igualdade dessa primeira linha aqui, ó, né? Ok? Bom, como consequência do teorema, né? Lembrando aqui o enunciado do teorema, então se o elemento é invertível, então a potência dele com o expoente φ de m é igual a 1. Então você tem uma consequência imediata, que é o caso em que o m é primo. Se o m é primo, lembra que o φ de um número primo basta subtrair o 1 do número primo, né? Quer dizer, φ de p é p menos 1. Então o teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat, mostra o caso quando p é primo. Aqui, então o pequeno teorema de Fermat, se o p é primo e o a não é divisível por p, então a elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Quer dizer, a prova é direta. A prova é direta. Por quê? Porque pelo teorema de Fermat, o que significa dizer que o a não é divisível por p? Significa que o MDC entre a e p é 1. Né? Que o MDC entre a e p, como p é primo, qual é o possível divisores comuns de a e p? Ou é 1 ou é p. Como você está dizendo que ele não é divisível por p, então o MDC tem que ser 1. Né? E como p é primo, φ de p é igual a p menos 1. Né? Então segue direto isso aqui do teorema de Euler. Tudo bem? Então vamos fazer uma aplicação breve aqui. Como é que eu poderia calcular o resto da divisão de 11 elevado a 59 por 20? Então quer dizer, se eu quero o resto da divisão por 20, eu tenho que ver qual a classe desse número aqui, 11 elevado à potência 59, no Z20. Né? Ou então, em termos de congruência, esse número aqui, 11 elevado a 59, é congruente a quem? Módulo 20. Né? Então veja, uma maneira seria você ver que a gente já sabe que uma potência de 11 que é congruente a 1. 11 elevado a φ de 20. Né? 11 elevado a φ de 20 é congruente a 1. Então você precisaria calcular o φ de 20. Né? Φ de 20 seria o número de elementos invertíveis no Z20. Então, como o 20 é baixo, você pode vir aqui e contar quantos elementos tem invertíveis dentro do Z20. Né? Se você exibir todos os elementos do Z20 e procurar os seus invertíveis, você vai notar que os invertíveis são os representantes dessas classes aqui. Então eu tenho aí 8 classes, portanto φ de 20 é igual a 8. Então pelo teorema de Euler, 11 elevado a φ de 20 vai ser 11 elevado a 8. Isso é congruente a 1 módulo 20. Então potência 8 do 20 é congruente a 1. Então se eu fizer múltiplos de 8, né, potências que são múltiplas de 8, continua dando 1. Né? Divide o 59 por 8, eu tenho 8 vezes 7 mais 3. Então 11 elevado a 59 vai ser 11 elevado a isso aqui. Então, portanto, vai ser 11 elevado a 8 elevado a 7 vezes 11 ao cubo. O 11 elevado a 8 é congruente a 1. Então, elevado a 7 novamente vai continuar congruente a 1. Então, 11 elevado a 59 fica congruente a 11 ao cubo, módulo 20. Né? Então, precisaria avaliar uma potência não tão grande agora. Né? O 11 elevado a 59 é uma potência grande, porém, eu não preciso analisar a potência 59, basta analisar a potência 3. Né? Já preciso fazer apenas 3 multiplicações. No caso desse exemplo, que é o 11, você já percebe que o potência 2 já simplifica a parada aqui. Né? 11 elevado ao quadrado é 121, que tem resto 1 na divisão por 20. Então 11 ao quadrado tem resto 1, portanto se você multiplicar por 11 novamente, o 11 ao cubo vai ser congruente a 11, módulo 20. Então o 11 ao cubo é congruente a 11, o 11 ao cubo era congruente a 11,59, a 11 elevado a 59, portanto o 11 elevado a 59 é congruente a 11, módulo 20, portanto 11 é o resto da divisão por 20 de 11 elevado a 59. Né? Na verdade, esse exemplo aqui a gente nem precisaria usar a função de Euler, como vocês viram aqui, né? Foi imediato aqui, ó. 11 elevado a 2 já deu 1, a congruente a 1. Né? Então você nota que as potências pares do 11 seriam congruentes a 1 e as potências ímpares seriam congruentes a 11. Né? Porém, se a base for diferente, eventualmente o teorema de Euler pode te ajudar. Né? Então deixo como exercício aqui o caso de você analisar o resto da divisão de 13 elevado a 59 por 20. Ok? Faço esse exercício na mesma ideia que a gente fez aqui usando o teorema de Euler.
Muito bem, né? Então, se você quer aplicar o teorema de Euler, né? Teorema de Euler, você precisa, como a gente falou aqui atrás, saber calcular a função φ de m, né? Porque você sabe que a elevado a φ de m vai ser congruente a 1 se o a for um elemento invertível. Mas que expoente é esse? O que é o φ de m? Você tem que ter métodos para calcular a função φ de Euler num inteiro qualquer. Já sabemos como calculá-la se o número n for uma potência de um primo, né? A gente já tem essa fórmula aqui. Precisamos de um n genérico. Acontece que a função de Euler ela tem a chamada propriedade multiplicativa. Certo? O que a propriedade multiplicativa nos diz? Diz o seguinte: se você tem um produto de dois números que são primos entre si, então a função de Euler avaliada no produto de m por n vai ser igual à função de Euler avaliada em um vezes a função de Euler avaliada em outro. Ok? Vale frisar o seguinte. Deixa eu colocar aqui essa observação aqui. Não é verdade isso em geral, tá? Por exemplo, o que seria... Deixa eu copiar aqui isso aqui. O que seria, por exemplo, φ... Vamos pegar aqui. φ de 12, por exemplo. φ de 12. φ de 12, você pode pensar comigo aqui que é o seguinte. 12 é 2 vezes 6. Né? 12 é 2 vezes 6. Certo? Aí você poderia pensar, bom, então isso aí é igual a φ de 2 vezes φ de 6. Será que vai bater? φ de 2 vezes φ de 6? Né? Que 12 é 2 vezes 6. Então, pela propriedade ali, φ de mn é igual a φ de m vezes φ de n. Então, vou usar isso aí. Porém, vamos pensar junto aqui. O que é o φ de 2? 2 é um número primo. Né? Então, φ de 2 a gente já viu que é 1. Né? O que é o φ de 6? Como é que eu conto φ de 6? Eu tenho que olhar para quantos elementos invertíveis tem no meu Z6. Né? Olha lá para o Z6. Vamos olhar junto aqui para o Z6. Quantos elementos eu tenho no Z6? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são elementos no Z6. Porém, quais são os invertíveis? Os invertíveis são o 1 e o 5. Né? O 2 não é invertível porque ele tem MDC 2 com 6, não é 1. O 3 não é invertível porque ele tem MDC 3 com 6, não é 1 também. E o 4 não é invertível porque ele tem MDC 2 com 6, que também não é 1. Então em 16 tem 2 invertíveis, portanto o φ de 6 é 2. Né? Então esse lado aqui, ó, φ de 2 vezes φ de 6 deu 1 vezes 2, né? Porque o φ de 2 é 1, φ de 6 é 2, então isso aqui deu 2. E agora o que é o φ de 12? φ de 12. φ de 12, aí eu teria que olhar para o Z12. Né? Vamos olhar para o Z12 aqui. Vamos olhar para o Z12. Vou escrever aqui mesmo, tá? O Z12. Z12, né? Teria que olhar aqui para 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses são os elementos do Z12. Quais são os invertíveis do Z12 aqui? Ó? Tem que ter MDC 1 com o 12. Então eu tenho o 1, eu tenho o 2 não é, o 3 não é, o 4 não é, o 5. Eu tenho o 6 não é, né? O 7. E eu tenho o 8 não é, o 9 não é, o 10 também não é e o 11. Eu tenho 4 elementos. Então φ de 12 é 4. Né? Então você está vendo que aqui não bateu. φ de 12 deu 4, mas φ de 2 vezes φ de 6 é 2. Né? Por que não bateu? Porque você não tem aquela condição pedida aqui no... Opa! Só um minutinho. Qual era a condição? Que φ de mn
desculpe, que o MDC entre MN seja 1, né? Certo? Então, aquilo lá não foi respeitado, portanto, em 2 feed 12, né, eu teria feed 2 vezes 6, o MDC entre 2 e 6 é 2, não é 1. Né? Então não vale propriedade multiplicativa nesse caso. Então, para valer essa igualdade aqui, você tem que ter MDC entre MN igual a 1. Bom, então, encerrado esse comentário, vamos para a demonstração disso aqui. Vamos mostrar que essa propriedade vale quando o MDC entre os dois fatores é 1. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero calcular o φ de m vezes n. O que é o φ de m vezes n? Definição da função de Euler. É a quantidade de elementos invertíveis que tem no meu Zmn. Certo? Então, eu quero contar quantos elementos invertíveis eu tenho lá no meu Zmn. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou dispor de uma maneira conveniente todos os elementos que representam elementos do Zmn. Então eu vou olhar lá para o 1, para o 2, para o 3, etc. até o m vezes n. Né? Ok? Porém eu vou pegar esses números, esses m vezes n números, e vou dispor eles em uma tabela. Né? Vou listar aqui m números na primeira coluna, depois mais m números na segunda coluna, mais m números na terceira coluna, etc. Em ordem, né? Então eu faço de 1 até m, depois de m mais 1 até 2m, depois de 2m mais 1 até 3m, etc. Certo? Então eu vou ter dessa maneira que eu fiz, eu tenho m linhas e n colunas. Né? A observação importante aqui é a seguinte, da maneira que a gente dispôs, todas as colunas elas são sistemas completos de resíduos para Zm. Né? Nota a primeira aqui. Ó. A primeira eu tenho os números de 1 até m, que são os números básicos que a gente usa para representar as classes do Zm. Né? Se você olhar para a segunda coluna, eu adicionei m em cada um dos elementos da primeira coluna. Então se eu tomar a classe desses aqui no Zm, a classe do m vai dar 0. Né? Então eles vão estar representando os mesmos elementos que a primeira coluna representava. Né? Então a segunda coluna também é um sistema completo de resíduos para Zm. Enfim, assim por diante. Então todas essas colunas são sistemas completos de resíduos para Zm. Já as linhas, elas são sistemas completos de resíduos para Zn. Tá? Então eu vou deixar isso como exercício para vocês verificarem que as linhas elas são sistemas completos de resíduos para Zn. Isso aí vai ser importante mais para frente. Para isso você vai ter que usar a observação de que o MDC entre Mn é 1. Tá? Então essa observação ela entra aqui na verdade. Tá? Que o MDC entre Mn é 1 vai implicar que as linhas são sistemas completos de resíduos para Zn. Tá? A construção já nos dava as colunas como sistemas completos de resíduos para Zm. Ok? Então fica essa dica aqui para vocês tentarem mostrar isso. Tá? Então para isso você vai usar que o MDC entre Mn é 1. Uma observação interessante aqui é o seguinte, que isso aqui, né, dizer que o MDC entre Mn é 1, implica o quê? Que o m é um elemento invertível no Zn. Né? Se eu pegar a classe do m, ele dá um elemento invertível no Zn. E se eu pegar a classe do n no Zm, ele vai ser um elemento invertível no Zm. Pense nisso aqui depois. Né? Bom, então o que a gente está buscando? Eu estou querendo contar quantos elementos tem invertíveis dentro do Zmn. Então dentro dessa tabela aqui com m vezes n números, eu estou querendo ver quais deles representam elementos invertíveis no Znm. Né? Então eu estou querendo buscar elementos invertíveis ali, ou seja, todos os elementos x que aparecem aqui que tenham MDC1 com o produto de m por n. Eu estou procurando isso naquela tabela. Quais desses elementos tem MDC1 com o m vezes n? Então vale a gente citar o seguinte lema aqui. O MDC entre um número e o produto de m vezes n é 1, se e somente se o MDC desse mesmo número com m e com n for igual a 1. Pensa em termos de anel de classe de congruência. O que eu estou dizendo? Pega um número x inteiro qualquer. Esse lema está te dizendo o seguinte, a classe dele vai ser invertível no Zmn, se e somente se a classe dele for invertível no Zm e também no Zn. Certo?
Isso que esse lema está te dizendo. Então, se você está procurando elementos aqui que sejam invertíveis, que representem elementos invertíveis no ZMN, você tem que procurar elementos que estejam aqui, cuja classe seja invertível, tanto quando você tomar a classe no ZM, quanto quando você tomar a classe no ZN. É isso que esse lema aqui está te dizendo. Então, dando uma ideia aqui da prova do lema, né, vamos mostrar que o sentido direto, quer dizer, assumindo que o MDC de x com Mn é 1, vamos mostrar que o MDC com cada um dos M e do N também dá 1. Bom, isso aqui segue, por exemplo, da caracterização do MDC. Né? Se o MDC aqui dá 1, significa que eu tenho uma combinação linear entre x e Mn dando 1. Né? Então eu tenho AX mais B vezes Mn dando 1. Se eu colocar o N aqui junto com o B, ó, o que eu obtive aqui? Então eu já tenho essa combinação. Então fazendo isso aí, eu tenho uma nova combinação agora do x e do m dando 1. Bom, se eu tenho uma combinação do x e do m dando 1, então o MDC de x e m é 1. Porém, se ao invés de colocar o m e n aqui, o n aqui, né, eu colocar o m, né, reescrevendo isso aqui, eu tenho agora uma combinação do x e do n dando 1. Então o MDC de x e n dá 1, que era o que a gente queria fazer. Né? Então assumindo isso, eu tenho essa combinação. Com essa combinação reescrita, eu posso fazer isso, ou seja, os dois MDCs dão 1 como a gente queria. Por outro lado, assumindo que os dois MDCs de x, tanto com m quanto com n, dá 1, eu quero mostrar que o MDC com m e n dá 1. Né? Então, isso aqui a gente faz por contradição. Né? Suponha que o MDC de x com m e n não dá 1, ou seja, que dá um número d maior que 1. Se ele é um número d maior que 1, ele tem fatores primos. Né? Pelo teorema fundamental da aritmética. Então tem algum número primo que divide esse d. Se ele divide o d, ele divide tanto o x quanto o mn. Então ele já divide o x. Uma vez que ele divide o mn, ele é primo. Lembra de uma proposição que a gente demonstrou? Se o número é primo e divide um produto, ele tem que dividir um dos fatores. Então uma vez que ele divide o m vezes n, ele tem que dividir ou o m ou o m. Se ele dividir o m, por exemplo, você está dizendo que o p é um divisor comum de m e de x. Isso é uma contradição porque você assumiu que o MDC entre x e m seria 1. Da mesma forma, se você assumir que ele divide o m, o p também seria um divisor comum de n e de x, que seria outra contradição porque você está assumindo que o MDC entre x e n é 1. Né? Então, em qualquer situação, o MDC entre x e m vezes n tem que ser 1 também. Isso mostra o nosso lema. Então esse lema tem uma importância particular aqui. Né? Então para localizar elementos invertíveis no ZMN, eu tenho que olhar para a classe do x, tanto no ZM quanto no ZN, e esse elemento tem que continuar sendo invertível em cada um deles. Okay? Isso vai ser crucial aqui na nossa demonstração. Muito bem, então de volta à nossa propriedade, nós estamos querendo procurar quais os elementos invertíveis no ZMN. Ok? Então o que a gente está falando aqui na prova? Note que todos os elementos de uma mesma linha representam a mesma classe no ZM. Essa aqui é uma observação interessante, olha para a tabela. Pega essa linha aqui. Ó. Todos os elementos dessa linha, se você tomar a barra em ZM, ele vai representar a classe do 1. Né? Aqui é a classe do 1. Toma a barra em ZM, do M mais 1, é a classe do 1. Toma a barra nos 2M mais 1 em ZM, é a classe do 1. Então todos esses elementos listados na primeira linha, se você considerar a classe em ZM, eles estão representando a classe do 1. Todos os elementos da segunda linha vão estar representando a classe do 2 em ZM. E assim por diante. Né? Então todos esses elementos representam a mesma classe. Ou seja, se o primeiro elemento for invertível, todos os outros vão ser invertíveis. Se o primeiro elemento da linha não for invertível, todos os outros elementos não vão ser invertíveis. Certo? Então, quer dizer, os elementos de uma mesma linha representam a mesma classe. Então, quando você estiver procurando elementos invertíveis em ZMN, o que o nosso lema nos diz? O nosso lema nos diz que se eu estou procurando um elemento invertível em ZMN, eu preciso procurar um elemento que seja invertível em ZM, por exemplo. Né? Ele tem que ser invertível, para início de conversa, tem que ser invertível em ZM. Né? Então você vai procurar em que linhas aqui eu vou procurar? Nas linhas em que o primeiro elemento represente um elemento invertível no ZM. Certo? No entanto, é o seguinte, a gente observou que todas as colunas são sistemas completos de resíduos em ZM. Então, quantos elementos invertíveis eu vou ter possivelmente aqui?
era a definição da função de Euler, né? Então, se isso aqui é um sistema completo de resíduos para Zm, então eu tenho φ de m possíveis elementos invertíveis aqui, em Zm, né? Então eu vou ter φ de m linhas que eu vou precisar analisar. Então, nessas φ de m linhas, eu vou olhar para a linha correspondente, né? Então, eu vou pegar um elemento invertível em Zm aqui e vou olhar para a linha dele. Agora, o que eu tenho? Na linha dele, a gente observou lá atrás também que todas as linhas agora elas são sistemas completos de resíduos em Zn, certo? Então, eu estou numa linha na qual o primeiro elemento já é invertível em Zm, consequentemente todos continuam sendo invertíveis em Zm. Agora eu vou olhar para ver se eles também são invertíveis em Zn, né? Porque uma vez que se ele for invertível em Zn e Zm, o nosso lema garantiu que ele vai ser invertível em Zm vezes m. Então agora quantos elementos dentro dessa linha eu tenho invertíveis quando olhados em Zn? Bom, a linha toda é um SCR para n, portanto eu vou ter φ de n elementos invertíveis em Zn. Né? Então, fazendo essa multiplicação, quantos elementos vão ser invertíveis no Zmn? Eu vou ter φ de n elementos a serem analisados em cada coluna. Aí, quando você olhar para a linha correspondente, eu vou ter φ de n. Então, eu tenho φ de n vezes φ de m elementos. Certo? Portanto, o número de elementos invertíveis em Zmn é o produto dos φ de m vezes φ de n, desde que, claro, como a gente citou lá no início, esse mn que aparecem aí sejam primos entre si. Tudo bem? Ok? Então, juntando esse teorema, né, essa propriedade multiplicativa, com o cálculo da função φ em produto em potências de primos, a gente consegue calcular a função φ em qualquer número n que a gente conheça a decomposição em primos. Né? Por quê? Imagine que o número n maiúsculo é dado por essa decomposição em primos aqui, onde esses primos a gente colocou todos distintos. Coloquei aqui até, por cortesia, aqui em ordem crescente. Então, como eu coloquei em ordem crescente, cada primo que está aparecendo nessa listagem é diferente. Então, por exemplo, cada par de fatores não tem fator primo em comum. Então, o MDC desse grupo com esse é 1. O MDC desse grupo com o próximo é 1. Então, eu tenho um produto de fatores que tem MDC 1 entre eles. Então, quando eu for calcular φ desse produto, pela propriedade multiplicativa, isso vai dar o φ do primeiro, vezes o φ do segundo, vezes o φ do terceiro, etc., até o φ do último. Só que agora cada fator é uma potência de um primo. Né? E aí a gente já tinha calculado a função φ numa potência de um primo, por essa formuleta aqui. Certo? Então, juntando tudo isso, deixar aqui nessa mesma tela aqui, se o número n estiver dado em sua decomposição de primos dessa forma, a função φ avaliada nele vai ser dada por essa expressão aqui. Né? Vou até destacar isso aqui. Ok? Então está aí a nossa fórmula que nos permite calcular a função φ de Euler num número n qualquer, desde que, claro, você conheça a expansão em fatores primos desse número. Então, por exemplo, agora com isso a gente pode calcular a função φ de um número grande aqui, por exemplo. Quantos elementos invertíveis eu tenho no Z 1440, por exemplo? Então, se eu conseguir exibir o 1440 como um produto de primos, basta aplicar o que a gente acabou de ver. Bom, o 1440, quando você expande em primos, ele tem essa decomposição aqui, ó, 2 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, φ de 1440 é o φ desse produto. Pela propriedade multiplicativa, isso vai dar φ de 2 elevado a quinta vezes φ de 3 ao quadrado vezes φ de 5. Aplicando a propriedade ali, isso aqui, φ de 2 elevado a 5 vai ser 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1, vezes 2 menos 1. Φ de 3 ao quadrado vai ser 3 elevado a 1 vezes 3 menos 1. E φ de 5 é φ aplicado num primo, basta fazer 5 menos 1, 4. Né?
Então esse produto aqui dá 384, ok? Portanto, φ de 1440 é 384, significando o quê? Que esse conjunto Zn aqui com n igual a 1440 tem lá dentro 384 elementos invertíveis, certo? Vou citar aqui um exemplo de um elemento invertível aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tenho, por exemplo, ó, no Z1440, no 1440, ó, os fatores primos que aparecem são 2 elevado à quinta, 3 elevado ao quadrado e 5. Então não está aparecendo, por exemplo, 7, não está aparecendo 11, não está aparecendo 13, né? Então qualquer número que envolva apenas potências de multiplicações de primos que não estão aparecendo aqui, vão representar elementos invertíveis no Z1440, né? Então poderia, por exemplo, citar aqui 7 vezes 13, por exemplo, né? 7 vezes 13 é 91, né? Então 91 barra, vou colocar aqui 91 barra, ele é invertível, né? Ele é invertível em Z1440, né? Tá ok? Então, por exemplo, né? Por exemplo, 91 barra é invertível no Z1440 e pelo teorema de Euler, vale que se eu pegar esse elemento e elevar a φ de 1440, que deu 384, então vou pegar aqui 91 elevado a φ de 1440, isso dá igual a 1 barra, né? Ok? Ou seja, tá? O que dá o φ de 1440? Deu 384. Então 91 barra elevado a 384, isso dá 1 barra, né? E pelo que a gente viu lá no início, isso aí nos permite, isso aqui dá o inverso do 91, né? O inverso do 91 seria o 91 elevado a 383. Aqui deu ruim aqui, peraí. Logo, né? Vou colocar aqui 91 elevado a menos 1, né? Então 91 elevado a menos 1 seria igual a 91 elevado a 383. Então quer dizer, ele te dá uma potência, tá? Ele te dá aqui uma potência, que representa o elemento inverso, né? Agora, determinar o elemento inverso não é tão natural aqui, né? Ele não te dá explicitamente qual elemento dentro do Z1440 é o inverso efetivo do 91, né? Então talvez seja mais prático para obter o inverso, quando o n aqui é muito grande, fazer o nosso método do chiqueirinho lá, né? Então você teria que escrever o 1, né, que é o MDC entre 1440 e 91, com uma combinação linear de 91 e 1440, certo? Para obter o inverso explicitamente. Certo? Então, quer dizer,
a potência aqui, ela te dá uma expressão teórica para o inverso. Mas se você observar, essa potência aqui não é simples de ser obtida para você determinar um elemento explícito do inverso do 91. Né? Então, se você quiser determinar o elemento inverso explícito, né, do 91, talvez o método lá do chiqueirinho que a gente utilizou fosse mais claro. Né? Se você fizer o exercício aí de expressar o 1 como combinação linear do 1440 e do 91, você vai ver que o 1 é 17 vezes o 1440 menos 269 vezes 91. Você vai chegar nessa combinação. Então, quando você tomar a classe desses elementos, né, você vai ter aqui o 1 barra, né? Vou ter 1 barra igual a... Deixa eu repetir aqui, né? Vai ficar mais simples aqui. Deixa eu colar isso aqui. Então, eu vou ter aqui 1 barra igual 17 barra vezes 1440 barra menos 269 barra, ou vamos expressar melhor isso aqui, né? Vamos colocar aqui mais, aí aqui dentro vamos botar um menos, né? Menos 269 barra, né? Vezes 91 barra. Ok? Então a gente chegaria nisso. Então a classe do 1440, como essas classes estão sendo tomadas no Z 1440, isso aqui é zero. Então você vai chegar aqui. Esse aqui vai dar zero, né? Então vai sumir daqui. O inverso multiplicativo do 91 no Z 1440 é a classe do menos 269. Né? Então você chegaria aqui. Vou colocar aqui. A classe do 91 inverso. Tá? Classe do 91 inverso. A classe do inverso do 91 é a classe do menos 269. Como a gente já falou em outras oportunidades, não é comum você denotar a classe por um elemento negativo, né? Você procura um elemento correspondente entre 0 e 1439, no caso. Para obter isso, basta somar aqui 1440, aqui, que eu não mudo a classe do menos 269. Fazendo essa conta aí, você vai obter o quê? Você vai obter 1440 menos 269. 1171. Né? Você vai estar obtendo a classe do 1171. Portanto, o inverso multiplicativo do 91 barra no Z 1440 seria a classe do 1171. Né? Então o teorema de Euler ele te dá um candidato teórico, né, em termos de potência. Deixei a janela errada aqui. Então ele te dá um candidato teórico em termos de potência aqui para o inverso. Né? O inverso do 91 seria 91 elevado a φ de 1440 menos 1, né? Que deu 383. Porém, a determinação desse elemento explícito, né? Dentro dos elementos do Z 1440 não fica tão evidente. Né? Quando os elementos aqui são baixos, né, que foram exercícios que a gente fez e exemplos que estão sendo mostrados na apostila, até você consegue fatorar num certo sentido. Até quero acrescentar aqui o comentário que estava na apostila. Né? Vou voltar aqui.
Deixa eu localizar aqui. Então o autor ele comenta aqui, né, que foram feitas anteriormente lá outras formas de se calcular o inverso de elementos, né? Deixa eu ver se eu localizo o comentário aqui. Ó, aqui na página 115, ele mostra aqui, ó, já mostramos duas maneiras de encontrar o inverso de um elemento em Zn, né, no exemplo 742. Quais foram as maneiras que ele mostrou para você achar o inverso de um elemento no Zn? No exemplo 742 que ele falou, né? Ele está no Zn igual a 12, então só tem 12 elementos aqui, né? Aliás, os invertíveis no Z12, na verdade, você só tem 4 elementos. Então você tem que fazer um teste com 4 elementos. Se eu quero achar o inverso do 7, uma maneira de achar o inverso seria multiplicar por cada um desses outros que já são invertíveis para achar. Foi uma maneira que ele fez, né? Multiplicou por todos aqui, aí ele observou que o 7, quando multiplicado por ele mesmo, dá o 1. Né? Então o inverso seria o 7. Nesse caso foi tranquilo, porque o Z12 tem só 4 elementos invertíveis. Né? A outra maneira que ele fez foi o chiqueirinho, né? Expressou 1 como combinação linear do 12 e do 7, localizou aqui que o menos 5 seria o inverso, aí o menos 5 na classe do Z12 é o próprio 7. Né? Então foram as duas maneiras que ele fez para achar o inverso. Aí ele cita aqui que o teorema de Euler ele dá uma outra maneira de você achar o inverso. Né? Aí ele fala aqui, ó, à primeira vista o teorema de Euler não parece um resultado muito interessante. Se m é muito grande, o φ de m também vai ser grande. Né? Porém, na prática, esse problema é facilmente resolvido. Né? Essa observação aqui que eu não achei muito legal por parte dele. É facilmente resolvido novamente se o m for pequeno. Né? Ele faz aqui, por exemplo, o m igual a 17. Né? Então, no m igual a 17, ele está querendo achar o inverso do 3. Né? Ele está querendo achar aqui a potência 3 elevado a 15. Né? Aqui, ó. Né? Então, ele está querendo fazer o que aqui? Ó? Teorema de Fermat, diz o m é 17, então 3 elevado a 16 é congruente a 1, portanto 3 elevado a 15 é o inverso do 3. Então ele tem que achar o 3 elevado a 15. Né? Porém, ele observa que 3 elevado ao cubo já dá aqui congruente a 10, certo? Aí ele faz umas contas poucas aqui e observa que o 3 elevado a 15 é o 6, certo? Só que, tipo assim, é facilmente resolvido porque você está no m igual a 17, né? O φ de m dá 16, então você precisou, para achar o inverso, você precisou calcular a potência 15 do 3. Do 3 ainda, ele está querendo achar o inverso do 3. Né? O exemplo que a gente citou aqui foi, né, uma situação mais complexa. Né? Opa, eu pulei aqui para outro arquivo. Aqui eu estou no Z1440. O φ de 1440, você vê que se o número é muito grande, a potência deu 383. Né? O φ de 1440 deu 384, portanto o inverso deu 91 elevado a 383. Então note que se o n é grande e o elemento que você está querendo obter o inverso também é um número grande, né? Então o teorema de Euler ele pode não ser muito prático. Né? Ele te dá o elemento teórico que é o inverso. Porém, que elemento esse aqui está representando? Então aí o método do chiqueirinho ajuda você a obter esse inverso de uma maneira mais fácil. Né? Ou melhor, menos complicada, porque eu deixo isso aqui como exercício para vocês, né? Expressar essa combinação linear aqui. Mostre que essa combinação linear aqui que eu fiz está certa. Você vai ter que fazer algumas operações de divisão para... O chiqueirinho vai dar ali com 7 colunas, vocês vão ver. Né? Então, enfim, é um cálculo factível, bem mais fácil do que descobrir qual que é a potência 383 do 91 aqui. Ok? Enfim, o teorema de Euler te dá uma maneira de obter o inverso. Se o n for pequeno, ele pode auxiliar ainda mais do que o método do chiqueirinho, aí fica a cargo de cada um. Né? Okay? Mas é um teorema que tem grande valor teórico na teoria de números e muito importante a gente citar ele aqui. Bom, eu vou encerrando por aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida até a semana que vem.
no meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever, seja no e-mail, seja na sala de aula. Então, encerro por aqui. Até uma próxima. Valeu!